Vamos colocar no 21. Nós estávamos com o Chico, me sopraram, deve ser o Celso, com o Romeu Gris de Votuporanga, uma ocasião, há muitos anos atrás. Essa turminha, a maior parte aqui, estava lá, mas antes de reencarnar, né? E o Romeu Gris conversou com ele das dificuldades, né, da doutrina, isso e aquilo. De repente chega uma senhora, recém ingressa no movimento espírita, virou para o Chico e falou assim: Chico, mas espera aí, Chico, espiritismo é difícil demais. Seguir o espiritismo é muito difícil, Chico, não dou conta. É difícil demais o espiritismo. Chico olhou para ela e falou assim: não, mas o Emmanuel resolve o problema. Ela olhou para o Chico virou e falou assim: Vicente, é igual acender uma vela. Aí a gente passa a enxergar o pântano, o sapo, a serpente. Antes era só sombra. Olha a definição do Emmanuel sobre o espiritismo. É verdade. Assim que nós abeiramos dos postulados espíritas, a gente acende uma vela, não é? Dentro da gente, o Leandro lembrou. Nossa Senhora, Deus, Pai misericordioso, dai-nos força. Espiritismo clareia tudo por dentro. Não é? Como é que é seu nome? Hein? Mercedes, escolhe um número, até 18. Número 8, mordomo no palácio. Isso foi contado para nós, um companheiro do Chico, de Juiz de Fora. Ele era chefe, diretor do Banco Central. Isaltino da Silveira, um espírita de vanguarda, extraordinário. E uma vez ele contou isso várias vezes para a gente, lá em casa, lá no centro, que ele nas férias do banco, ele saía de Juiz de Fora e ia passar com o Chico em Pedro Leopoldo, ficava lá uma semana. E uma ocasião diz ele que o Chico, com a turma de fora, de Belo Horizonte, Martins Peralva, né, e vários outros, a dona Neném era o outro, que era presidente da União Espírita, com o Chico, e o Chico começou a descrever a terra, a comunidade, a humanidade. Começou lá muito antes dos egípcios, e veio quando o Chico sabe tudo. E veio trazendo revelações, né? Dos profetas, como você já lembrou, de tudo, mas na área filosófica, científica e religiosa da Terra. E chegou até na França, já quase na época de Kardec. A hora que chegou lá, a turma fez pergunta para o Chico, e o Chico falou assim: não, eu não sei. E encerrou. E o Isaltino insistiu com o Chico: não, mas isso e isso. Ele virou para o Chico, para o Isaltino, e falou assim: olha, eu vou te contar uma coisa, Isaltino. Eu estou na Terra como um mordomo de um imenso palácio. Eu conheço todo mundo, sei onde estão as coisas, até o apelido deles. Mas tem que ficar de bico fechado. Então, o que é o Chico, né? Uma ocasião, intelectuais, físicos, matemáticos, assim, conversando com o Chico, eles ficaram encabulados. Onde eles paravam, o Chico seguia. O Chico sabe tudo. Você, como é o seu nome? Juliana, fala um número. 2. Engolir lagartixa. Essa também é com o Isaltino, nosso companheiro de Juiz de Fora, amigo do Chico, da idade do Chico. Já desencarnou, o Isaltino deve estar por aqui também. A barra pesou para ele lá em Juiz de Fora. Na família, no lar, no banco. Difícil. Problemas dificílimos. O que ele fez? Correu a Pedro Leopoldo. Procurando o Chico, foi achar o Chico lá no barbeiro. Chico sentado na cadeira e o barbeiro ensaboando o rosto dele para fazer a barba. O Isaltino chegou: Chico, vem aqui. O que foi, meu filho? Abaixou assim, chorou as mágoas pro Chico, contou tudo pro Chico, né? Dizer que o Chico de repente afastou a mão
do barbeiro que estava ensaboando o rosto e puxou o Exaltino na nuca dele até pertinho da boca do Chico e falou assim para ele: olha, vou te falar uma coisa, nós nesse mundo, nós temos que enfrentar com galhardia, nós temos que engolir lagartixa, calango, sapo, crocodilo, serpente, a hora que não der a gente vomita. É a paciência, né, Wellington? Né, Noé? Noé, escolhe um número. Você que é o nosso chefe da reunião. O chefe é parente meu, Geralzinho já foi muito tempo. Né? Chefe é Jesus, né? Mas nós somos os responsáveis. Está lá no. Né? 3. Número 3? Ah, essa aqui é boa para a meninada mais nova. Que o tio Noé escolheu. É um caso que um passarinho, Chico e o passarinho. Chico está em casa, de repente um passarinho de voo rasante bateu na janela e caiu no chão com a asinha quebrada e não conseguia voar mais. O Chico pegou o passarinho com aquele cuidado, com aqueles fluidos do Chico, né? Começou a tratar do passarinho. O que aconteceu com o passarinho? Sarou. Até um carneiro sara, né? Igual o Gesiel quando chegou na Casa do Caminho com dengue hemorrágica, né? Com passe de Simão Pedro, de Filipe, sarou. Mas o Chico cuidando do passarinho, o passarinho sarou logo. Não é? Passava aquela mão de luz, aqueles fluidos do Chico Xavier, o passarinho sarou. Dizer que o passarinho era um encanto, voava lá, vinha, pousava no ombro dele, pousava, aquela coisa mais linda. Uma gratidão, né? Uma gratidão. Mas acontece que uma tarde, porque o Chico sempre mexeu com muitos papéis, muitos livros, então o Chico sempre teve animais, cães, gatos, vários gatos, porque defendia, né? Aliás, um repórter uma vez chegou para o Chico e falou assim: Chico, o gato mais escurinho um pouco dá azar. O Chico falou: dá pro rato. Mas aí o passarinho do Chico, uma tarde, ele descuidou, pousou assim na janela e veio um gato com fome e jantou o passarinho do Chico. O que aconteceu? Diz o Chico que ficou triste, magoado, doía o coração. Só via as penas dele lá. Meu Deus, mas como é que esse animal é mau assim? Ô gato danado. Torceu a orelha, zangou com o rato, deu um beliscão na orelha, o gato teve que sair miando, correndo. Ficou zangado. À noite o Chico vai deitar. Nunca deitou e nem levantou sem orar. Nós, 9 criancinhas, mamãe nos criou no clima da prece. Olha, mas